Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. E é com muita alegria, sob a égide de nosso Mestre Jesus, que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos. Compete-nos mais uma vez lembrar a todos da necessidade de nos precaver com os cuidados com a asepsia contra o coronavírus. Vamos, cada um, fazer a nossa parte. O uso de máscara dentro das dependências do núcleo não é obrigatório. Porém, se algumas pessoas, estiverem com sintomas de gripe, é melhor colocar a máscara. A nossa programação, para quem chegou cedo, estava passando aqui no telão. E quem quiser participar dos nossos estudos, é só pegar a nossa agenda lá na secretaria com a Madalena, tá? Que está tudo escrito e seremos assim muito gratos se vocês puderem vir. Convido a nossa companheira Daniela para harmonizar o ambiente com uma prece. Vou convidar a todos para fechar os olhos e sintonizar com as energias mais profundas e sublimes que nos rodeiam, que nos envolvem. Que possamos aproveitar esse ambiente que foi detalhadamente preparado pela espiritualidade para receber a cada um de nós. Cada um de nós chegou até aqui com o coração cheio de questões, com a mente cheia de desejo, de vontade, às vezes até de conflitos, cada um com suas questões, mas chegamos até aqui e a espiritualidade nos convidou e sabia que viríamos. Quero agradecer imensamente a Jesus por preparar com tanto carinho esse espaço, esse momento, para que a gente possa entrar para dentro da gente e aproveitar o que essa doutrina nos traz, para nos conhecermos, para nos entendermos e para nos relacionarmos uns com os outros nesse espaço de construção de amor. Muito obrigada por essa noite e que cada um saia daqui hoje levando um pouquinho mais no seu coração, na sua mente, na sua alma. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 58, cujo título é Crises, e que está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Lembramos a todos que o nosso canal no YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. E para falar sobre o tema Crises, é com muita alegria que convidamos agora o nosso companheiro David Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, David. Pessoal, boa noite. É a minha alegria estar aqui de novo com vocês, fazendo estudo, a gente fazendo uma reflexão. Uma gratidão muito grande à espiritualidade que sempre tem nos acompanhado, tem nos inspirado para o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual, intelectual, na jornada diária mesmo, na convivência uns com os outros, no dia a dia. E a gratidão à casa, aos amigos aqui, que sempre nos acolhem, a Lírio, Naron, todos vocês que estão sempre nos abraçando com grande gratidão. E é maior gratidão para mim poder ser convidado e vir aqui fazer essa reflexão. E a gente vai falar hoje desse tema
que vem falar crises, né? E assim, para a gente trazer tantas crises que nós vamos criando para a gente, para o nosso entendimento, para a nossa vida diária. Né? O brasileiro, de uma certa forma, ele tem sempre uma grande facilidade de achar uma crise para si próprio. Né? O Brasil, num contexto geral, a gente vai vendo e é difícil, porque vai se criando uma falta de esperança no futuro, mas por que será que a gente carrega isso? E quando nós vamos ler, né, a passagem de João, onde ele vai dizer ali, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora, né, Jesus relatando e João transcreve, e vamos entender que João ali realmente tinha certeza no que estava dizendo, porque João era um dos discípulos queridos de Jesus, era um dos mais próximos. Então, quando nós vamos pegando o contexto do Evangelho, a gente vai vendo que João, das várias coisas que ele transcreve, era da proximidade que ele tinha de Jesus, e até porque o seu Evangelho é um pouco diferente dos demais. Nós vamos ver os outros trazendo contextos históricos, contextos da vivência de Jesus. Vamos vendo Lucas, né, que não conviveu com Jesus, mas traz um contexto com o olhar de mãe, porque ele foi lá em Maria, em Efésios, buscar informação, vai em Maria trazer, na convivência com ela, relatos de quando ele era criança, da sua vivência. Então ali é um olhar de uma mãe falando para ele transcrevendo. Quando nós vamos ver Mateus, que era um publicano, mas tinha conhecimento da letra, dos números, então ele traz um outro olhar, né, e por conhecer muito profundamente a lei, ele traz todo um histórico de Jesus, falando, né, olha, ele era filho disso, de fulano, descendência, para provar a descendência e confirmar que Jesus era o Messias. E nós vamos ver João trazendo com um olhar mais amoroso, aquele filho que vem falando relatos de um pai, da vida de um pai. Mas para a gente entender um pouco, né, nós vamos parar primeiro na passagem ali que João traz. E só para a gente entender esse capítulo 20, né, ali está o capítulo 12, ele se inicia do 20 ao 36. E ali ele coleta só o versículo 27, mas ele nem coleta ele todo, ele parte o versículo 27. Então eu vou ler para vocês do versículo 23 até o 30, só para a gente contextualizar esse primeiro momento, o que Jesus estava passando, para ele relatar isso, e depois a gente vai entrar no texto de Emmanuel, que tem uma profundidade muito grande para a gente também. Então no Evangelho de João 12, de 20 a 36, ele diz o seguinte, eu vou pegar do 23, só para a gente abrir um parênteses, ele é uma revelação de Jesus sendo Messias aos gregos. Então essa passagem se dá já lá no momento que Jesus vai para celebrar a Páscoa, próximo da crucificação. Eles já haviam passado o momento da Santa Ceia, né, ali do encontro, onde Jesus lava os pés dos discípulos, e ele sai e em determinado ponto, um grupo de gregos que eram afetos, né, da lei mosaica, abordam Filipe e André e os questionam se poderiam conversar com Jesus, porque todo mestre, ele era de uma certa forma direcionado e respeitado pelos discípulos, e toda pessoa que quisesse ir àquele mestre, ela primeiro ia no discípulo e solicitava que ele conversasse com o mestre e pedia a oportunidade de relatar, de ter aquele convívio com ele. Então, nesse momento, eles vão até Filipe e André, questionam eles sobre Jesus e vão ter com Jesus porque eles não conheciam. Então havia dúvida se ele realmente era o Messias. Esses gregos não haviam visto todas as curas, não haviam ouvido todos os ensinamentos que os discípulos haviam ouvido naqueles 3 anos. Então nos diz o texto, a partir do versículo 23. Jesus respondeu-lhes dizendo, após Filipe e André fazer o comentário, chegou a hora para que o Filho do Homem se transubstancie. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morre, ele permanece só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem ama sua alma, a perde. E quem odeia sua alma neste mundo, a conservará para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, aí também estará o meu servidor. Se alguém me servir, o Pai o recompensará. Agora minha alma se agitou. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas por causa disso, vinha esta hora. Pai, transubstanciei teu nome. Veio então um som do céu. Já transubstanciei e de novo transubstanciarei. Então a multidão que ali estava a ouviu e disse ter ouvido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu-lhes Jesus e disse, não por mim veio este som, mas por vós. Então Jesus precisava comprovar para aqueles gregos, aquele grupo ali, de uma certa forma, que ele era o Messias. E para isso ele fala, nesse momento, que sua alma se agita, porque aquelas pessoas estavam em dúvida, não confiavam que ele poderia ser aquela pessoa. Então ele vem, quando diz transubstanciar o nome, nós vamos no texto do livro, da apostila, deixa eu achar meu texto aqui, Sabedoria do Evangelho, no apostila 7, de Carlos Torres Pastorinho, ele vai falar para a gente que esse termo, transubstanciar o nome, vem dizer trazer o nome de Deus até nós. E é o que Jesus fazia, ele demonstrava a presença de Deus, a presença divina nas atitudes dele. E nesse momento ele relata no texto João que sua alma se agitava e ele faz um questionamento para Jesus. Pode falar. Esse momento aí, ele já estava indo para... Não, ali ele estava indo no convívio com alguns judeus. Ele já sabia que à frente dele, a partir daquele momento, ele seria entregue e seria crucificado, mas era o que ele necessitava. E a gente não vai entrar em toda a passagem, porque ela seria uma palestra. Seria uma palestra do resto da noite. Mas para a gente pegar só esse ponto, que é o que o Emmanuel vem fazer reflexão, que esse momento de crise, ali Jesus estava vivendo um período de crise, mas era transformador e era necessário para que outros conhecessem ele como os discípulos o conheciam. Então Jesus ali, ele traz para a gente um primeiro momento, e aí quando nós pegamos o texto no Evangelho, ele vem com uma interrogação, e no livro do Emmanuel realmente não está com essa interrogação, que ele faz essa pergunta, agora minha alma se agita, e o que direi? Aí vem a pergunta e aí vem a resposta, Pai, salva-me desta hora. Então Jesus, em outros momentos, e até o Carlos Torres, ele fica com dúvida, ele que foi um profundo conhecedor do Evangelho, ele fica ele não entra muito no assunto até por não ter certeza. Porque a gente fica na dúvida, será que Jesus realmente tinha medo? Será que nesse momento ele estava ali receoso do que iria vir? E se nós lembrarmos do momento da crucificação, e tem um filme, até na Netflix, não fazendo comercial, mas eu acho que é válido para a gente entender um pouco desse cenário, chama Ressurreição, um filme que foi lançado ano passado, e ele traz o relato, não vou fazer spoiler do filme, mas pegando um pouco ali, que é da convivência de um pretor romano que estava a posto para poder trabalhar ali com o processo da crucificação de Jesus. E ali tem todo um cenário muito bem idealizado no filme, que nesse momento eles explicam como ocorreu a crucificação e como era a morte. Porque a pessoa perdia as forças de pendurada na cruz. E ali ela ia perdendo até não conseguir falar. Mas eu deixo para ver o filme, porque quando nós pegamos uma das falas de Jesus, então ele fala poucas palavras crucificado. Ele dá o filho para a mãe, e a mãe para um filho. Então ele fala isso para João Evangelista e para a mãe dele. Ele roga a Deus por todas aquelas pessoas que não compreenderam e que ele havia perdoado e que Deus também fizesse isso. Então nós já temos certeza que isso aconteceu. Mas ele precisava na cruz comprovar que ele era o Messias. Ele canta um salmo na cruz. Não todo, porque ele não tinha força para cantá-lo todo.
E ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Que salmo é esse? Salmo 22. E o título desse salmo, eu estou aqui com a Bíblia do Almeida, a tradução de Almeida, né, revista e revisada, o título dela é o seguinte: Sofrimento e Vitória do Messias. Então não é uma lamúria, era a comprovação de que ele era o Messias que tinha de vir. E quando nós pegamos essa passagem desse salmo, mas ao final, lá para o versículo, que ele só fala o primeiro versículo, lá para o final, pegando para o versículo 20 à frente, ele continua falando um pouco ainda das dificuldades que estava vindo, mas ele fala: repartem, isso Salomão falando, hein? Séculos antes de Jesus, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. O que estavam fazendo os romanos? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Quando nós vamos no texto do Emmanuel, no texto do irmão X, que vai relatar sobre os anjos que descem até ajudar Jesus, o anjo da caridade, o anjo da esperança, o anjo que vão ali, e Jesus pede o anjo da caridade que vá até Judas, que estava suicidando. Olha que interessante como que ele estava sendo amparado, e Salomão já havia previsto isso por inspiração do próprio Cristo, 1000 anos antes. E aí ele vai falando mais à frente: de ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e afastar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez e quem ele fez. Olha que interessante, então é a vitória, aqui ele estava relatando da presença dele, da capacidade do Messias que ele era, ele só comprovava ali. E aqueles que ouviram e falaram, é o Salmo 22, falhamos, ele era o Messias. Então Jesus ele já estava nesse momento dando um sinal de alerta para todos aqueles que estavam ali. E isso vem refletindo até nós, porque muitas das vezes nós sentimos essa dificuldade nas crises que nós passamos, e a falta de estabilidade na fé nos desestabiliza. E aí vem trazer o Emmanuel, com uma mensagem muito sublime, né, muito pura, a inspiração para cada um de nós no dia a dia, que ele vem iniciando. A lição de Jesus nesse passo é das mais expressivas. É um texto confuso, mas é a das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na vida pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a aprovação do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Olha que interessante, ali ele já demonstra que ele estava em plena comunhão com Deus, em plena extasia com Deus, em sintonia. E é uma dificuldade que nós temos muitas das vezes de sentir essa presença divina, principalmente nas crises que nos acometem. E se nós vamos falar de crises, nós vamos falar de algumas mais à frente. E é importante a gente entender que todas elas são um chamado para o nosso coração. Um alerta do que nós podemos aprender com as crises que chegam até nós. Porque muitas das vezes nós enxergamos somente o lado duro da crise. Aquele lado de sofrimento, de penúria. Mas qual medicação está vindo até mim e para qual doença ela quer tratar? Dentro do meu espírito. Lembrando que a gente tem séculos de sombras buscando luz para clarear novos séculos que estarão à frente. Então os passos que eu dou agora vão ser a jornada que eu vou traçar lá na frente.
Vai ser o caminho que vai estar aberto à minha frente. E aí nós vamos pegando o texto onde ele traz: examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade desse testemunho, do testemunho que nós estamos praticando. Em todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Vocês já pararam para perceber que as dificuldades, familiares principalmente, né, que são as mais comuns que nós temos, só mudam de endereço? É o parente difícil, né? É o sogro que tem problema, é a nora que tem uma dificuldade, é a esposa que briga, é o filho que tem um problema em casa, é o pai que agride. É a falta de recurso financeiro, ou é o excesso de recurso financeiro, eu não consigo ter sabedoria e perco, não sei o que vou fazer. Mas só muda de endereço. Quantas crises nós vamos vivendo com a mesma comunhão, e quando nós sentamos em grupos de estudo, né, tem alguns colegas de grupo de estudo aqui do miudinho de terça com o Geraldo, que a gente vai vendo ali nas nossas discussões, nos nossos bate-papos, às vezes o Geraldo traz e aí a gente faz online e fica mudo. Todo mundo está refletindo. Todo mundo está tentando ali. Ele fica assim, gente, ninguém vai falar nada, está todo mundo refletindo. Porque a gente está buscando dentro de nós mesmos entender o que aquele remédio quer trazer. E muitas das vezes ali numa fala de um estudo como esse, a gente começa a perceber que vem até nós a inspiração que faltava para aquela dificuldade que me acomete alguns dias, alguns anos, alguns meses. Às vezes um remédio é melhor que o outro, mais doce, outro mais amargo. Um pouco mais amargo. Outro mais fácil de descer, outro mais difícil, né? Mas para a espiritualidade, quanto mais amargo, melhor. Para nós é difícil, mas a gente entender que o remédio amargo, nós temos de ter gratidão por ele e olhar para ele com o mesmo respeito, nós vamos ver que nós temos um compromisso muito grande com o remédio que nós temos. Eu já vou falar um pouco sobre isso. Mas para a gente só chegar mais uma parte do texto aqui, aí ele vai falar aqui embaixo: todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. É a crise que decide o futuro. Então ele relata: a terra aguarda a charrua, a enxada, para ser útil. Então ela precisa se transformar daquela terra sólida, mudar a posição dela, desmembrar, desestruturar, para que ela seja útil para a semente, para que a semente possa achar com facilidade a forma de se enraizar e ali crescer uma árvore, um alimento. Ele fala para a gente: o minério será remetido ao cadinho. Quando nós falamos de minério, e não se engane, está em tudo em nossa vida, o processo de extração mineral. Nós temos aqui em Pará de Minas uma mina de amalgatolito. Você sabe o que significa? Qual mineral que é esse? A maioria das mulheres deve estar utilizando. É utilizado para cosmético, batons. Amalgatolito, aqui em Pará de Minas. Então quando a gente fala assim, nossa, a mineração destrói, mas se não destruísse, se não extraísse, se a gente não retirasse da terra esse benefício que nos é dado, e é levado ao forno para derreter e ser útil, quem veio aqui de carro, de ônibus ou de qualquer transporte? Ninguém? Só eu? É pergunta mesmo. Se veio, vocês vieram num carro que tem 90% dele ali, uns 80%, 90% de minério de ferro. Que precisou ser extraído, beneficiado, derretido, levado ao calor do alto forno. Então o minério será remetido ao cadinho para ser útil. Lá no solo, ele vai continuar sendo minério. Inútil, paralisado, sem fazer nada. Então, quando ele segue para a gente, a árvore sofrerá a poda. Por que nós podamos uma árvore? Para que dê mais frutos. Para tirar aqueles galhos que estão atrapalhando, que não estão dando frutos. O verme será submetido à luz solar, para que possa se transformar em um outro ser. A ave defrontará com a tormenta. Quando o passarinho ali está com aquele ninho, e ali a tempestade abana, destrói, ele vai construir um mais resistente, um mais seguro. Então, às vezes, precisa daquilo para que ele não vá na facilidade.
Aquela dificuldade o força a ser mais criterioso com a criação, com a elaboração. A ovelha esperará a tosquia, nós teremos aí a lã. E aí ele fala duas frases, só deixa eu passar aqui, que é: o homem será conduzido à luta e o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. O homem é aquele que desconhece a mensagem de amor. Aquele que ainda não enxergou será submetido a lutas até que se transforme no cristão, que vai conhecer testemunhos sucessivos, que vai despertar. E aí quando nós falamos assim, mas será que eu devo sofrer tudo isso que eu passo? Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, na questão 258, que é da vida espírita, escolha das provas. Das 258 até 267, se eu não me engano, vai estar falando sobre isso. Eu selecionei duas perguntas, que a 258 diz o seguinte: quando na erraticidade, enquanto eu estou nesse intervalo de encarnação e desencarnação no plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O espírito tem previsão do que vai, tem consciência do que vai acontecer com ele? Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que recolhemos hoje, nós escolhemos. E na 264 ele fala o seguinte: quem é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? O que direciona ele para escolher essas provas que ele quer sofrer? Já que ele escolhe, o que o impulsiona? E aí os espíritos respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar. Pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com os vícios. E aí nós vamos vendo que, se estamos passando por algumas dificuldades na Terra hoje, se vamos vivendo algumas lutas que nos causam temor, crises, nós escolhemos. E quais benefícios podemos retirar delas? E aí, fazendo uma reflexão em alguns textos, nós percebemos o seguinte, que as provas elas têm o quê? A função de sedimentar valores. Elas nos trabalham para o valor a partir do momento que eu sou um cristão que conheço e faço um testemunho dela com sabedoria. Não o homem que é conduzido à luta, ou a mulher que é conduzida à luta, ali sendo homens e mulheres. E aí, para a pobreza, o que nós podemos recolher da pobreza? Resignação e humildade. Porque a gente tem que ser resignado. Quem já passou uma dificuldade sabe o quanto que a luta ali diária impulsiona a ter fé no dia seguinte. Quantos pais de família que estão buscando de dia o almoço para poder, trabalhando ali, né, sem ter almoçar às vezes para ter uma janta para os filhos à noite. Nós contamos aos milhares, aos bilhões de pessoas assim, no nosso país, em outros países, nos chamando, nos pedindo auxílio, não para dar às vezes o peixe, mas ensinar a pescar, mas dar o peixe e talvez ensinar a pescar ao mesmo tempo, para que ele possa caminhar sozinho. Nós também não temos condições de sair sustentando todas as pessoas na nossa jornada, mas ter um olhar de misericórdia e compaixão. A riqueza já ensina resiliência e compaixão. Eu começo a olhar para aquilo que eu tenho e não... É lógico que se eu tenho a possibilidade, como diz a resposta dos Espíritos, né, é uma prova das mais difíceis, mas se consegue cumprir ela com sabedoria, imagina como não chegará no plano espiritual. A nobreza vem falar da consolação e do devotamento, de dedicar-se ao próximo, olhar para o outro com menos altruísmo, né? Mesmo menos vaidade.
A beleza vem trazer a abnegação e a caridade, porque eu já acolho todas as pessoas, principalmente aquelas que se consideram menos felizes pela beleza que carregam em si próprio, porque escolheram naquela forma. E a aspereza, a brandura e o senso de pacificação. Muitas pessoas que às vezes são puras e brandas na rua e dentro de casa, muitas das vezes são bárbaros, né? São pessoas cruéis com as famílias. A gente vai vendo isso no trabalho, para garantir o poder, a pessoa impõe, coloca dor, fere. Então nós vamos vendo que se a gente quer crescer, a gente precisa trabalhar a base. Da maneira de uma árvore, nós devemos fortificar a nossa raiz. O que é? Conhecendo a nós mesmos, conhecendo as crises que nós temos e buscando, como uma árvore, para cima, na vertical, ascender. Porque aí a gente vai, como a raiz, buscando os nutrientes nesse convívio que nós estamos e ascendendo da mesma forma para o alto. É algo que é fácil de fazer? Começa pela gratidão. Porque quando nós vamos na bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, a primeira, ela vem falar de humildade. E a gente só consegue ter humildade quando tem gratidão. E aí eu li um texto que dizia o seguinte: comece apreciando o que tem. A ausência da dor de dente, a ausência de fome, a ausência do frio à noite, o excesso de distração, a oportunidade de se disciplinar e organizar a vida, a ausência de obstrução nasal. Estamos todos aqui, ó. Não estamos gripados, se tiver alguém, né, vai chegar em casa, tomar um remedinho, mas se nós pararmos para analisar, é algo que é automático no nosso dia a dia. E só de termos a ausência de males na nossa saúde nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que nós temos de verdade, que é a saúde, que é a vontade, a inteligência, é a dedicação. E aí recordamos, né, uma das músicas que foram tocadas aqui, a penúltima, né, que fala de Paulo de Tarso, é uma música que eu gosto muito, né, ela tem assim uma humildade muito grande na palavra, ali na fala, que se Paulo inspirou para aquilo ali, com certeza ele inspirou do fundo do coração dele para que ela fosse elaborada, porque ela vai falando que ele viu a luz do deserto, ouviu o chamado, e Paulo foi um dos maiores perseguidores de Jesus. E quando nós vamos entendendo o que está aqui falando o texto, e quando pega um pouco do que eu comentei da passagem de João, nós estamos falando de transformação. A crise vem nos inspirar a nos transformar. E aí nós vamos entender que Jesus ele faz isso com a gente de uma maneira muito simples. Ele não nos diz o que temos que fazer. Ele simplesmente dá uma sugestão e nos deixa o caminho para fazer através do livre-arbítrio, mas permitindo que a gente busque ter essa comunhão com Deus e essa sintonia como Jesus tinha com o Pai. E aí nós vamos a um exemplo que está no livro Paulo e Estevão, que é lá no capítulo 10 da primeira parte, que é um livro, uma obra, um romance do Emmanuel, que quem não leu, não desencarne sem ler. Tem audiobook também, né? Então se não tem preguiça de ler, dá para ouvir. E ela tem uma profundidade muito grande, porque traz o Saulo de Tarso, o doutor da lei Saulo de Tarso, que perseguiu cristãos, que tinha um conhecimento grego, romano, que ele tinha convívio com todas aquelas pessoas e era um judeu, ele era um israelita, então tinha uma profundidade muito grande do conhecimento da lei mosaica, mas não compreendia aquele Messias que era anunciado, aquele Jesus que o perseguia. Então, em contrapartida, ele tinha necessidade de perseguir. E aí nos diz o texto, peguei algumas partes só para a gente comentar, que naquele momento que Paulo segue para Damasco, perseguindo os cristãos, ali buscando encontrar, ele estava indo, se eu não me engano, Ananias, e aqui o texto fala o seguinte:
Naquele determinado momento, a luz, um clarão na porta de Damasco, bate, ele cai do cavalo, de joelhos, fica cego, e os seus colaboradores que estavam ao lado dele o observam. E a visão, e fala o texto, a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito, naquele momento que ele fica cego. Outra luz lhe banha os olhos, deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enquanto os companheiros que cercavam o jovem genuflexo de joelhos, sem nada ouvirem nem verem, porque só ele ouvia e via, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Areolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Não brigue contra essas oportunidades que lhe são dadas de se transformar para algo melhor, de abranger o seu conhecimento para uma cultura mais pura e mais nobre, de compreender na vivência tudo que está escrito na lei mosaica. Porque assim eu fiz, eu vivi lá na lei mosaica, na terra aqui, exemplificando, confirmando, curando. E aí, Paulo em prantos responde: Senhor, que queres que eu faça? Olha que interessante. É uma pergunta que nós devemos fazer diariamente. Até para que a gente possa ser como um cristão que conhece o testemunho e pergunta: o que queres me dizer, doença? O que queres me ensinar, crise? O que queres que eu faça? E aí foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum, da edificação de todos, no amor universal, em seu nome esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Se nós lermos a segunda parte, né, que é bela também, nós vamos ver ali com o Atos dos Apóstolos, tudo que Jesus, tudo que Paulo fez, todo o trabalho, as cartas. Mas Jesus falou isso para ele. Jesus falou para ele: vai, Paulo, e prega meu nome, e escreve cartas aonde for, e vai abrindo igrejas em vários locais. Não, ele simplesmente fala: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. A crise vem nos falar isso. A crise chega para a gente e fala: levanta-te, transforma-te. Me enxergue para você entender o que precisa acontecer com a sua vida para mudar. O seu crescimento espiritual, ele está aqui. Como nós podemos recolher esse ensinamento no nosso dia a dia? E aí, eu vi isso no Instagram outro dia, uma postagem aleatória, e eu achei muito interessante que ele fala o seguinte, né? No Instagram é importante a gente encontra o que a gente busca, muitas vezes, que é buscar. Podemos buscar de tudo lá. Mas eu achei tão interessante isso, que foi o seguinte: cuide de seus pensamentos. Quando estiver sozinho, cuide de seus pensamentos. Quando estiver em grupo, cuide de seus comportamentos. Quando estiver com raiva, cuide de suas palavras. Quando estiver com sucesso, cuide do seu ego. Quando estiver em desafios, cuide de suas emoções. Quantos cuidados nós temos que ter no dia a dia? Cuidar do pensamento, cuidar do comportamento em grupo. Quantas vezes nós queremos aparecer, às vezes, em grupo? E quando eu li isso, eu falei assim: meu Deus, eu sempre queria ser a estrela na roda de conversa. E aí a gente começa a falar: será que eu preciso isso? Será que eu estou apagando o brilho de outro que precisa, num momento de angústia, falar? Por falar demais? Por querer me sobrepor? Por querer dar uma ideia, impor uma ideia?
E aí no livro Estante da Vida, para a gente fechar, no capítulo 22, o irmão X, ele fala sobre um texto que é muito interessante, Cristo e vida. E aí é feita uma pergunta para o irmão X, e ele responde. A pergunta é a seguinte: já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, fé sem obras, né? Diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, o que significa a influência de Jesus no mundo? O que significa a influência de Jesus no mundo? Ele inicia falando: queremos afirmar que o Cristo de Deus, sobre qualquer ângulo que seja visto, é e sempre será o excelso modelo da humanidade. Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, essa questão. O guia e modelo da humanidade. Mas ele fala para a gente: o homem compreenderá que se precisamos de Jesus sentido e crido, não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí ele cita 20 sínteses curtas. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no templo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Então nós podemos aplicar Cristo em todos os caminhos que nós estamos. E para fechar com a frase do próprio irmão X, nesse finalzinho desse texto, lembrando que é o livro Estante da Vida, capítulo 22, vocês encontram ele PDF no Google, só digitar, consegue baixar, ou comprar na livraria, pedir, ou no sebo espírita, né? Fazendo jabá. Ele finaliza para a gente dizendo o seguinte: você, contudo, provavelmente voltará à carga, indagando se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações. Para quem está lendo, a gente vai ficar perguntando, mas será que os espíritos que estão lá nos orientando, ou esses espíritas, já atingiram essa equação do Cristo na vida? E antecipa a resposta, diz o irmão X, informando a você que Jesus, em nossa fraqueza, é luz de esperança. E por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre e Senhor, estamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Nós iremos fazer de nossa vida o Evangelho lido, vivido, exemplificado, não pronunciado, não anunciado para convencer. Lembrando que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a gente possamos entender que as crises sempre virão, em todos os períodos de nossas vidas, mas na maioria das vezes elas vêm para nos transformar, para nos ensinar e nos fazer crescer.